Olá! A Fretify tem o grande propósito de oferecer soluções inovadoras para o transporte de cargas do Brasil. Nós temos como solução um software desenvolvido totalmente online, integrado com um aplicativo de celular que conecta desde o embarcador, quando oferece sua carga, então já o oferecimento já é de forma automática. Depois disso, passa por leilões online, se assim desejar, a administração das cargas através de Kanban de cargas, a localização, a administração completa no mapa do Brasil dos momentos da localização de todos os caminhões, a entrega no ponto final com o comprovante de entrega digital. Venha conhecer os nossos cases de sucesso. Tenho certeza que você também vai aderir à Fretify. Olá, estamos aqui para mais um webinar da Log Conference com duas feras da educação, Viviane Pimenta e Cristiano Cruel. Cristiano, você poderia iniciar se apresentando para o nosso público? Sim, cumprimento a todos, eu sou Cristiano Cruel, hoje minha principal atividade é como Head de Inteligência e Inovação na Startse. O que é um pouco estranho, porque a Startse, falar em inovação, porque a Startse supostamente é tudo que a Startse fala, faz, tenta fazer, né? Então, assim, nós não temos uma divisão de inovação, a inovação ela está presente em todo o negócio, mas eu tenho essa missão incrível, nunca sei se é a mais fácil ou a mais difícil, de ficar tentando hackear esse conhecimento incrível no mundo, né? Tanta coisa está acontecendo do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de transformações de mercado, do ponto de vista, então, de como é que nós vamos gerir empresas, carreiras, profissões, investimentos, famílias, quem tem filhos sabe, né, o que é uma boa recomendação. Então, eu vivo nesse mundo bem de inteligência, que nós chamamos, e tentamos traduzir isso em mecanismos, né, em práticas de educação para o mundo de empresários, executivos e profissionais aqui no Brasil. Então, a gente tem operação em São Paulo, também a gente tem operação lá na Califórnia, no Vale do Silício, praticamente nasceu lá, onde a gente tem a Startse University, e a gente também tem operações avançadas em Israel, Portugal, e uma operação nossa lá em Xangai, na China. Quanto tempo tem a Startse, Cristiano? Só por curiosidade de quem está nos assistindo. A Startse é uma empresa bastante jovem, uma empresa de 5 anos e pouco. Eu tirei uma temporada em que eu morei nos Estados Unidos e eu fui convidado para voltar para esse projeto que estava iniciando há 5 anos atrás. A Startse cresceu bastante, assim, e a maneira como a Startse talvez é criada por pessoas inquietas que gostam de saber das coisas. E para saber das coisas, uma maneira boa de saber das coisas é tenta ensinar para alguém, sabe? Assim, se quer saber mesmo, tenta ensinar para alguém. Essa expressão de Richard Feynman, um grande físico, e ele usava essa maneira de quando você tenta contar para alguém, é como você realmente aprende. Então, a gente sempre somos muito curiosos sobre o que está acontecendo com mercados, o que pode ter impacto, o que vem depois. E a gente criou a consciência que o conhecimento que a gente tinha, a experiência que a gente tinha era maravilhosa, mas ela não era suficiente para nos levar para frente. E isso é uma coisa que a gente tem que exercitar esse desapego muito grande. Acho lindo as experiências que eu tive, mas sem traumas, elas são insuficientes para me levar para frente. Isso é a expressão de lifelong learning, aprender a vida inteira. Então, a gente acredita demais nesse modelo de aprendizado a vida inteira. Então, nós somos subproduto da nossa própria inquietude, mas é uma empresa jovem, não convencional. Educação é o que melhor define o negócio.
mas é fácil ver a Start se transbordando os limites do que poderiam ser educação, né? Porque eu acho que todos nós vamos ter que aprender numa intensidade maior, numa frequência maior e de maneira muito mais ampla. Mas é a Que opinião. bonito. Muito bonito o propósito, viu, Cristiano? Parabéns. Muito bonito mesmo. Já conhecia a Start, já sigo, e agora conheço o propósito dela. Fica mais legal ainda. Viviane Pimenta, quer se apresentar, Vivi? Muito obrigada, Mari. Primeiro, é um prazer estar nesse painel aqui. Obrigada pelo convite de estar também como palestrante nesse evento aí que proporcionamos. Estar aqui com o Cristiano, uma pessoa que eu acompanho a Starts, que eu tenho uma grande admiração aí também. Falando um pouquinho de mim, eu sou também uma apaixonada pela educação e trilhei toda a minha carreira dentro de grandes empresas, na logística. Então, eu tenho duas grandes paixões, né, profissionais, a educação e a logística, e então tem como propósito, a Long School também é uma empresa muito nova, que vai fazer 2 anos ainda, não tem 2 anos completos, e que traz como propósito também o compartilhar para multiplicar dentro dessa nossa área, nessa nossa área de competência, que é a área de logística e supply, proporcionando aí conteúdos para maior quantidade de pessoas, conteúdos de qualidade, porque a gente também acredita, muito bem colocado pelo Cristiano, desse aprendizado ao longo da vida. A gente aprende em todas as oportunidades que a gente tem enquanto carreira, e com os erros, com os acertos, com as conexões com outras pessoas, e a gente tem, de uma maneira também que a gente vai sempre inovando, não muito convencional, trazendo conteúdos de logística e supply para esse grupo de pessoas que a gente entende também que é uma área que tem um viés ali ainda tradicionalista, e com a transformação digital, com 2020, muitos paradigmas na área vêm se quebrando, né? E nós estamos aí nos colocando no mercado como essa empresa que, de uma maneira não convencional, quer trazer esse aprendizado com essa nova transformação, com esse novo perfil que a logística, importância que a logística e supply vem tratando aí a partir de agora em especial, né? Deixando de ser um pouquinho tradicionalista e absorvendo a sua real importância, como a gente vê aí. Legal, legal. Obrigada, Viviane, também. Pimenta, e seja aí bem-vindo, os dois, né? O Cristiano também do Start. E nós vamos falar nesse webinar sobre profissionalização e cursos de extensão para uma carreira logística, né? Uma carreira aí de sucesso, obviamente. Esse ano, como colocou aí a Viviane agora também no seu início, nós tivemos mais um impacto, né? Que foi a questão do Covid. Então, a Covid, que ainda não acabou no mundo, em alguns países até estão retomando, infelizmente, né, uma segunda onda. No Brasil, a gente nem passou pela primeira, estamos aí se recuperando de uma primeira, que ainda está em queda, mas ainda não finalizou. E isso também causou um impacto dentro da profissionalização, dos cursos de extensão que as pessoas estão procurando, das carreiras, né, dos profissionais. Aí, focando mais no setor logístico, eu queria que vocês comentassem o que essas mudanças impactam na vida dos profissionais e como que a gente pode dar dicas para eles de como que eles devem seguir, né, a sua educação, correr atrás da sua adaptação para essa tecnologia toda que a Viviane colocou, mas também devido aos impactos do Covid, que hoje faz parte da nossa vida em 2020, né? Bem, eu acho que nós ainda estamos no meio do trauma. Então, quando a gente ainda está no meio do trauma, as análises ainda ficam um pouco viciadas, porque a gente está no trauma e eu acho que nós estamos vivendo a situação, né? Mas, essencialmente, eu falei, a Starts tem 5 anos, desde o início nós percebemos que o mundo sofria um processo de aceleração de mudanças. Então, acho que todo mundo aceita aqui que as mudanças na maneira como a gente vive e trabalha, elas estão mais aceleradas que no tempo do vovô e da vovó. Então, essa já era esse comportamento. E aí nós entendemos que existem fundamentos para explicar isso. Mas ela não só o mundo estava acelerando e se transformando, como de repente
não mais do que, de repente, o mundo tomou uma pancada. O mundo tomou um sopetão, um empurrão, um carrinho pelas costas, sei lá o que foi isso. Mas, num instante, a gente viajou no tempo. Foi um salto quântico, para usar da física quântica. Ou seja, estava acelerando e de uma hora para outra a gente deslocou no tempo. A Covid, ela, além do drama da vida humana, além dos impactos econômicos que vão ser inevitáveis, a gente não viu todos, para mim ela esconde um terceiro comportamento, um terceiro efeito, que é o seguinte, ó, eu lido com inovações há mais de 30 anos, esse enigmático tema chamado inovação, né, porque é enigmático. Inovação está nos olhos de quem vê, né? O que para mim é inovador, para vocês pode não ser inovador, então por isso que é difícil definir. Ela é meio rebelde até para que se defina, tá? Mas o que aconteceu? Um dos maiores inibidores, bloqueadores de inovações no mundo sempre foi o quê? O comportamento humano. As pessoas não gostam de mudar. As pessoas não gostam de mudar. Às vezes eu acho até que é algo divino que nos protege a não sair fazendo besteiras por aí, tá? Mas, essencialmente, nós somos muito cautelosos com a mudança. E, às vezes, eu posso te provar que fazendo assim é muito melhor que fazer assim. Mas agora não, o orçamento do ano que vem, quem é que já está fazendo? A gente tem muitos argumentos para não mudar. Por quê? Porque mudar é ir do conhecido para o desconhecido. E como eu aprendi, tem gente que prefere voltar para um passado infernal do que avançar para um futuro desconhecido. Então, o desconhecido causa trauma. O que a Covid pode estar fazendo? Ela fez, né, na verdade, ela deu um sopetão na mudança. E muitos de nós fomos obrigados a mudar. Então, pode ter destravado muito dos inibidores de comportamento humano. Certo? Então, de uma hora para outra, fazer telemedicina, não sei, porque não é a relação com o médico, todo mundo fazendo e quem sabe está salvando vidas. O e-commerce estava aí, todo mundo já sabia o que era comércio eletrônico, mas ainda era coisa de nicho de produto ou nicho de comportamento e consumo. De repente, tomou essa aceleração brutal. Então, se você olhar, educação online, puxa, mas educação online era coisa meio de segunda linha. Não sei se é muito bom mesmo e tudo. Quando vê, está salvando, né? Em janeiro tinha 300 milhões de crianças e adolescentes no mundo sem escola. Em maio tinha 1,5 bilhão. Piorou, né? Assim. Então, e de repente fazendo isso. Então, eu acho que uma das situações da Covid, para nós, era o mundo sofria aceleração e o que houve foi um evento dramático que comprovava aquilo. Para mim, a Covid não cria nova tendência, mas acelera brutalmente tendências que a gente estava vendo. Ela pode ter destrancado o comportamento de resistência, então talvez venha aí a maior aceleração de inovação que o mundo já viu, causada por um drama, como foram as guerras. Então, quando eu olho nesse aspecto, eu vejo que a Covid ela vai causar muita transformação, porque ela mexeu no item mais resistente à mudança, que é o comportamento das pessoas. Perfeito. Que legal. Verdade. Eu concordo aí plenamente aí com o Cristiano. E eu falo que foi um aprendizado desde dentro de casa até no mercado de trabalho. Né? Como ele falou, né, das escolas como um todo. Eu sou mãe de 2 princesinhas ali bem pequenininhas e que do nada passaram a fazer um balé digital, que era um paradigma, não, balé é só, né? Enfim, foi uma quebra de paradigma. E quando a gente fala em educação, né? Talvez muitas das escolas tradicionais realmente pensaram, será que funciona? E ao longo do ano, isso foi quebrado. Falando especificamente aqui da área profissional de logística, eu, como uma escola que já estava no digital antes desse cenário, eu vejo também, eu concordo plenamente, que foi um empurrão na quebra de paradigma de uma universidade corporativa, digital dentro das organizações, de uma sacudida ali no profissional, de que eu preciso ter um protagonismo, eu realmente está tudo mudando de forma muito rápida, eu preciso buscar o meu conhecimento e onde buscar conhecimentos inovadores, né? Quais são as novas habilidades, né? As soft skills, as hard skills que esse mercado está pedindo. Eu acredito muito que essa transformação digital, que o sucesso dela, ela passa pelas pessoas, né? A tecnologia, ela vem
como impulsionador dessa transformação digital, mas passa pelas pessoas, e as pessoas precisam evoluir nesse processo. E eu não consigo desvincular essa evolução, esse autodesenvolvimento, sem a educação, sem o conhecimento. Então, eu como profissional da área, como empreendedora da área de educação digital, eu vejo que foi um marco mesmo. É o que se fala na história, né, Cristiana? As grandes guerras, elas proporcionam mudanças significativas no processo, né, no mercado como um todo, trazem realmente mudanças significativas através do drama, do problema. Então, eu acredito também que esse ano ele foi um marco de quebra de paradigma do trabalho home office, né? Nós presenciamos aí em bate-papos com alguns executivos implantações de sistemas de gerenciamento de armazém, voice picking, por exemplo, totalmente via remoto, e eu preciso de pessoas que se atentem a essa nova modalidade, né? Para que elas estejam aptas a lidar com essas novas tecnologias, com esse novo cenário, implantações remotas nunca previstas, não se pensava nisso, né? E funcionou, deu certo e veio como tendência. Então, na questão da educação, um boom de novas alternativas, de novas tecnologias que já estavam aí, mas que talvez não estavam tão à tona, tão aparentes no mercado. E que possibilitam muito mais engajamento, que possibilitam, eu acredito muito numa forma de aprender descontraída, numa forma de aprender onde você é feliz, né? Tudo que você faz feliz, você tem um maior resultado. Então, eu acredito também, eu vejo muito isso no mercado, sou uma grande estudiosa da evolução da educação. 2020 foi um pontapé em novas possibilidades de formas de aprender. Aprender, inclusive, aqui, como nós estamos, conversando, batendo papo, conexões, né? Sou uma grande admiradora, Cristiano, do Maurício, uma coisa que ele fala que é perfeito. Conversar com uma pessoa nova, diferente, todos os dias, o tanto que a gente aprende. Isso é uma forma de aprender verdadeiramente, né? Sim, de desenvolver os soft skills, né? E Mário, deixa agora, me deu a ideia. Eu tive, por acaso, algumas semanas atrás, uma conversa com um CEO de uma das empresas modernas, um unicórnio do Brasil, tá? E ele falou assim, ô Cruz, sabe qual é? 2 perguntas que eu estou fazendo hoje em contratação. Vamos dizer que nós estamos falando aqui com profissionais que tangenciam tudo aqui, eventualmente pessoas que estão buscando uma nova oportunidade, dado todas as mudanças que tiveram. Mas ele perguntou assim, as 2 perguntas que eu estou fazendo agora, em entrevista agora, é o seguinte, eu pergunto para o candidato, nessa época de pandemia, qual foi um curso online que você fez? E depois, e por quê? Então, ele diz assim, quando eu pergunto isso, primeira coisa, eu noto o nível de atitude das pessoas diante dessa mudança toda, ok? Então, ele diz assim, eu vejo um comportamento. O segundo, quando ele diz aquilo e por quê, não interessa o que é, eu vejo na verdade, a curiosidade intelectual dessa pessoa. Por que ele falou? Não, eu comecei a estudar inteligência artificial aplicado a robótica para fazer picking diferente. Não, eu comecei a estudar blockchain para reimaginar redesenho e cadeias, porque em logística é muito complexo, é caro, é burocrático, é tudo. Não, eu fiquei estudando IoT porque eu vejo que a sensorização em tudo que a gente fizer vai explodir, vai trazer mais dados. Então, o que só para dar exemplos aqui de tecnologia avulsa, assim, mas qual é não, é comportamento humano, não, é centrar em cliente, não, é soft skills, que a gente tem que ter habilidade de comunicação, não, entenderam? Então, as 2 perguntas que curso online você decidiu fazer? E a segunda é por quê? É perfeito, porque aí é o olhar do próximo passo, né, daquele colaborador, para onde ele está enxergando que a carreira dele pode seguir. Tem muita tendência, né, do que ele está conseguindo enxergar, que é o que você falou. A inovação é a gente que vê, né? É dessa forma que se encontra ela. Não, e aí, na verdade, também, qual que é a postura, né, que nem a gente falou aqui de protagonismo e tudo, diante do cenário, né? Tá parado? Não tá parado? Enfim, essas 2 perguntas realmente trazem uma análise interessante.
Tá esperando passar, né, Viviane? Tá Então, esperando passar. não dá isso mais. E na logística, nós, né, da Fretify também percebemos muita. A gente fala todos os dias com profissionais logísticos, né, líderes, coordenadores, principalmente dos setores. E a gente percebeu que as empresas estão investindo muito mais em tecnologia, estão tentando inovar, né, se reinventar nesse modelo todo novo, não só por causa da Covid, mas a Covid deu um chacoalhão, né, que a gente começou falando dela, mas também não só por causa dela, por causa da necessidade mesmo de se reinventar, de se modernizar, de mudar no seu dia a dia. E olhando para os profissionais, que é o que a gente está falando de educação aqui, e cursos e carreiras, no que vocês acreditam que esses profissionais precisam se preocupar? Sejam hard skills que vocês falaram, soft skills, enfim, qual seria a dica que vocês dariam para eles para ele olhar para esse mercado e entender esse mercado que está se movimentando e se preparar um pouco mais, né? Bom, eu talvez um pouco polêmico, mas eu acredito que o profissional, existe um estudo sobre profissional híbrido, né, que mostra que embora a gente tenha que ser melhor nas coisas, isso também significa que nós temos que ampliar um pouco, então assim, os horizontes. Então, é como se o especialista fosse se tornando existe um termo para isso, que é polímata. O polímata, ele tem uma abrangência maior de competências. Sabe, imagina um especialista com amplo grau de generalização, tá? Porque é impossível você só saber uma coisa hoje e não entender os componentes hoje. Um desenvolvedor de tecnologia, ele cada vez mais tem que entender de usabilidade, de comportamento humano, ele tem que entender de mais coisas. Se eu penso um profissional de logística, eu tendo a pensar a mesma coisa. Ok? Eu tendo a pensar a mesma coisa. Se eu pensar em skills, vamos pensar rapidinho, desenha mentalmente aí. Na base, todos nós temos que ter skills de fundamentos. São os fundamentos. Ler, escrever, matemática básica. E se tu notar, a cada dia que passa, a gente tem que botar mais coisa no básico. Antigamente, a gente dizia assim, eu sei usar Excel, como se fosse um diferencial. Hoje, ninguém espera que isso seja. Então, existe uma coisa que é a competência básica, os skills fundamentais. Tá? Em cima disso, se convencionou chamar os hard e os soft skills, que não dá para saber bem a diferença. Mas pensa assim, hard skills, nós separamos em hard de business, de negócio, e hard de tecnologia. Hard de business são essas técnicas novas de gerir. Então, por exemplo, uma dica, tem que aprender de métodos ágeis. Uma dica para qualquer profissional. Tenta entender um pouco de metodologia ágil, Scrum, Kanban, que é uma mecânica de como você funciona em times e tudo mais. Seria um item dentro desse skill business. Existe o skill tech. O skill técnico é o skill mais nerd da coisa. Que as pessoas dizem, é aprender a programar. Não, tem muito skill técnico que você não precisa ser necessariamente um programador, um codador, né? Por exemplo, qual é para mim um skill central tech que todo mundo vai ter que ter e que um dia vai virar básico? É o que chamamos de letramento em dados, data literacy. A gente tem que aprender melhor a lidar com dados, que na verdade é o insumo básico do que está na moda chamado inteligência artificial. Que eu acho que muito do pessoal da logística já trabalha com volumetrias de dados, já trabalha com algum tipo de estatística, mas sabe a diferença de correlação e causalidade. Então, o segundo item tech, para mim, que eu diria para pessoal de logística, é entender de hard skills que tocassem letramento em dados, tá? E se prepare, se você não é um codador, desenvolvedor, programador, eu acho que se prepare talvez para nova onda, mas um tsunami incrível que vem para mim, que é o movimento no code. No code quer dizer a onda de novas ferramentas tecnológicas feitas para as pessoas que não são desenvolvedores, mas poderosíssimas. Ferramentas que me permitem criar e prototipar coisas numa velocidade muito grande, tá? Então, no lado do hard, eu apostaria métodos ágeis e letramento em dados. No lado soft skills, a gente chama de socioemocional. Por quê? Porque as minhas habilidades, eu cruo habilidades sociais, eu tenho que saber me relacionar com vocês, ser uma pessoa afável, interessante, saber trocar, saber me comunicar, concorda? Assim, são sociais. E os emocionais são eu comigo mesmo. Eu com os meus fantasmas, eu com os meus dramas, eu com os meus... Então, os socioemocionais ali é essa lidança.
que sempre foram relegados. Por quê? Porque a gente era contratado por causa do hard skill e demitido pela falta de soft skill. Então, o cara era contratado porque sabia muito daquele tema e não dava para aguentar mais o cara no time porque ele não conseguia conviver, certo? Então, tem várias coisas sobre soft skills que a gente vai ter que melhorar, técnicas, e dá para melhorar. Mas uma delas eu destacaria para todos nós, profissionais, que eu chamaria de agilidade cultural. Agilidade cultural, para mim, tem a ver com diversidade, inclusão. É olhar para esse mundo e descobrir que os nossos antepassados tinham muito preconceito, sim. A gente não gosta de falar, a gente não gosta de repetir, e a gente foi aprendendo piadas sexistas, a gente foi aprendendo a tua cultura. Antes de ficar condenando o passado, é entender que cada dia a gente descobre e sabe melhor as coisas. E entender o valor de diversidade. Diversidade, não frufru assim, porque quer parecer bacana. Diversidade real é aceitar perspectivas diferentes. Eu me marcou demais nessas vivências que eu tenho do Vale do Silício. Uma vez eu fui numa reunião de um time, eu não me lembro, mas acho que tinha umas 12 pessoas de desenvolvimento de produto tecnológico lá, tá? Dessas 12 pessoas, tinha 9 nacionalidades diferentes. Isso é uma maneira de ter diversidade, certo? Então, desses hard skills, pense o seguinte, nesses skills profissionais em logística ou qualquer profissão, existem os fundamentais, que cada vez a gente tem que ir melhorando. Do hard, existem mais para business, mais para tech. E eu acho que nós podemos aprender ambos. E no soft, existe esse socioemocional. É as habilidades com os outros e a habilidade comigo mesmo, certo? E na Startse, eu gosto de defender que existe uma coisa chamada meta-skill. Meta é o termo que a gente usa para o skill dos skills, entendeu? Assim, ó, o skill que me ajuda em tudo que é skill, né? Você sabe que a palavra skill em inglês é uma habilidade, certo? Skill é um substantivo, uma habilidade. To skill é um verbo. To skill é fazer a diferença, é tipo fazer acontecer. Então, é assim, no meu palpite é que nós estamos precisando desenvolver mais e mais skills to skill. Nós precisamos mais e mais habilidades para fazer e matar a pau, fazer acontecer, tá bom? 3 pistas de meta skills para vocês. Nós temos que aprender a aprender. O que é isso? Isso se chama tecnicamente de eutagogia. Isso é autodisciplina, autodidatismo. Vai para cima, meu. Então, não fica assim, a empresa não investe em treinamento. Você tem que ter atitude. Você tem que ir para cima. Segundo, aprender a empreender. A palavra empreendedorismo, naturalmente, em português, remete dono de empresa, empresário, que é. Mas não é mais só isso, né, pessoal? Empreendedorismo hoje é um estado de espírito, é um jeito de ser. Na Startse, a Startse diz, não venha trabalhar aqui. Ela diz, venha empreender conosco. Então, o espírito empreendedor é aquela inquietude natural que dá para fazer umas coisas muito mais bacanas, legais, interessantes. E o terceiro, além de aprender a empreender, é aprender a inovar, certo? E inovar hoje é uma mecânica que tem cada vez mais ciência para nos permitir ajudar isso. E buscando inovar, eu me desafio a aprender mais e empreender diferente. Então, nos meta skill eu colocaria isso. Aprenda a aprender, aprenda a empreender e aprenda a inovar. Que legal. Perfeito, espetacular. E complementando ali, que eu acho que a fala do Cristiano foi muito completa, Mari, mas eu acredito muito que o profissional de logística ele tem que desenvolver habilidades hoje, né, com esse pontapé em especial que nós levamos em 2020, entender a importância de habilidades como negociação, uma comunicação mais assertiva, é uma área muito estratégica que se interrelaciona com todos os outros setores e hoje, muito especial, com a chegada de muita tecnologia, é o que o Cristiano falou, né? Tem um boom agora de tecnologia e vai continuar acontecendo e uma habilidade das hard tech que o Cristiano comentou, que eu acho muito importante, que vem bem de encontro com o que ele falou, é um profissional que tem que se preocupar em ter habilidades de analytics, né? A gente vai precisar muito dessa análise desse profissional. Nós estamos passando por um momento onde a gente vê operações extremamente evoluídas, mas a gente tem um caráter de mercado ainda com um segmento um pouco tradicional e que, com a chegada da tecnologia, está revolucionando, aumentando a importância do profissional.
né, para que ele se engaje ali naquele perfil, nós vamos deixar de colocar, muitas das vezes, a mão na massa, em algumas camadas desses profissionais, e a gente precisa de profissionais mais analíticos, que conheçam dessas tecnologias, né? A gente tem uma imensidão de tecnologia, qual que tem o BC, o custo-benefício mais adequado para a nossa operação, para o nosso negócio, para a nossa rede, nossa cadeia de valor. Além das habilidades de engajar esse time, acredito muito na resiliência e na questão da liderança, como também habilidades importantes quando a gente fala em grandes operações. E eu acredito que uma coisa importante, falando ainda do tech, com a tendência logística, né? Por exemplo, os robôs, a própria inteligência artificial, o blockchain, não é de agora, né? Eles já estavam aí e hoje eles passam por um momento que eles estão em ascensão, né? Estão mais numa aplicabilidade, num momento de aplicabilidade muito maior do que anteriormente. Mas, quando a gente fala aí de robô, já há alguns anos já se fala de robô, já tem algumas iniciativas robóticas no sentido. Mas hoje a gente vive uma era onde essa interface tecnologia e profissional, ela é cada vez maior. E nós precisamos, por isso, né, reforçando o que eu falei, nós precisamos entender esse cenário tecnológico, esse robô, e nos posicionarmos no que a gente tem de bom, né? Eu acredito muito na inteligência do ser humano, né? A gente tem a inteligência artificial, mas a inteligência neural, ela é muito importante. E a gente precisa se autodesenvolver nisso. Então, saber onde você quer atuar dentro da logística, onde você é bom, né? Sua especialidade com a visão geral do processo, é super importante para que você busque a sua construção de hard skills, mas não esquecendo que hoje o mercado cada vez mais entende que nós somos indivíduos únicos, né? Então, como indivíduos únicos, nós precisamos nos autodesenvolver, nós precisamos estar mais felizes na vida, para que a gente também esteja na profissão, porque é uma coisa única, então a gente precisa se autodesenvolver. Então, acredito que o profissional ele tem que se antenar a essas mudanças que nós falamos até no primeiro tempo da conversa, da conexão, dessas habilidades que nós citamos aqui, e muito bem colocado pelo Cristiano, a hard tech e a hard business, né? Que o empreendedorismo hoje em todas as áreas, não só na logística, né? Você ser um profissional que você tem o sentimento de dono, eu que vim aí de companhias como a Ambev, né, que ela trabalha na gente ali o sentimento de dono, é isso que nós precisamos. Talvez é algo que já tinha no mercado, né, com certeza, eu sou aí veterana disso, e que hoje se torna ainda mais importante, não cai em desuso. Perfeito, ótimo. Ótimas colocações e várias dicas aí, né, para quem estiver nos assistindo. Já comece a dar uma estudada, buscar todas essas informações no Google, tem muito conteúdo. E aí, eu iria focar nisso agora com vocês. Sobre conteúdo, busca, educação. Quando a gente fala de seguir uma carreira, de buscar conteúdo, buscar cursos, vocês dois comentaram sobre proatividade. Vamos lá, põe a mão na massa, corre atrás desse conteúdo, dessa informação, não fica esperando as pessoas pedirem isso para você. Mas o que tem mudado na educação que possa ajudá-lo? O que tem de inovação na educação agora? Falando aí das escolas, né? Da Startse, que é uma bela escola, da Log School, que também é uma ótima escola focada em logística. O que vocês têm de inovação nos estudos que vocês podem trazer para esse pessoal? Eu acho que a ciência... Existe uma diferença entre a ciência da educação e a ciência da aprendizagem. Eu li isso, aprendi isso, achei fantástico. Educação é tudo que pode fazer para te ajudar a aprender. A aprendizagem é o que você faz para aprender. Que ninguém consegue te ensinar se você não quiser aprender. Então, são sempre mecanismos para facilitar a vida da gente, né? A educação, de maneira geral, eu acho que toda essa temática, existe uma... De onde é que vem essa crença nossa em lifelong learning? Nunca o mundo produziu tanta mudança e tanto conhecimento. Então, é natural eu pensar com o que eu sei
ele tende ele é mais perecível, né? Porque se cria tanta coisa nova, então o que eu sabia, ele tem, num tempo menor, ele vai perdendo valor. Então, nós somos uma geração que está vivendo isso profissionalmente de maneira muito intensa. O conhecimento nosso, que sempre foi acumulado pela experiência, o que é magnífico, chega um momento em que o mundo gira tão rápido que ele precisa ser trocado. Esse é o drama do reskilling. E isso deixa as pessoas desconfortáveis. Tipo, bem na minha vez, querem mudar o jogo, né? Assim, mas porque o jogo da vida, o que era? A gente nascia, ia para a escola, tentava fazer uma boa formação, arrumar um bom emprego, se aposentar e morrer. Esse era o jogo da vida. O jogo da vida está mudando. A gente vai ter muito mais dinâmicas e mudanças. Então, aquele jogo que os bisavós jogaram, para nós, está se apresentando um pouco diferente. Então, a educação, para mim, ela tem um papel cada vez mais relevante, importante e desafiador. Eu acho que todos nós vamos ser para sempre aprendizes. Eu acho que tudo vai virar empresa de educação. Todas as empresas vão virar grandes edtechs. Elas têm que se desenhar para dentro como se fossem empresas que aprendem numa velocidade muito maior que aprenderam. Porque se ela aprender menos ou mais lento que o mercado cria e inventa, ela desconecta, né? Ela descasa a competência com o mercado. O cliente dela sabe mais do que ela. Então, assim, eu acho que nós vamos virar máquinas de aprendizagem. Nós vemos a tecnologia, ela criou conhecimento, ela tornou o conhecimento quase abundante, né? Então, como você falou, vai no Google, vai no YouTube, a maior universidade do mundo, tá? E descobre qualquer coisa. Claro que as mecânicas não são tão simples, né? Não existe só uma maneira de aprender. Eu acho que a aprendizagem, ela é uma coisa híbrida, conversando com pessoas, muitas vezes conseguindo fazer mapas mentais para você dizer assim, eu vou tentar aprender isso um pouquinho e isso bastantão. Eu vou aprender a ter autodisciplina para mim fazer meu autoaprendizado em casa. Eu não sei, são várias técnicas e mecânicas de produzir talvez esse conhecimento que está nos exigindo ser mais frequente, mais rápido e mais intenso, né? Mas eu vejo transformação em todos os pontos. Na Startse, nós temos uma plataforma que é o Prime agora, que nós estamos tentando compilar todo o conteúdo e usar robôs de inteligência artificial para recomendar melhor para ti. Então, eu acho que uma das tendências é ser bons curadores, certo? Curadores de conteúdo. Outra maneira de ver isso é sempre muito experiencial. Por que nós levamos em menos de 4 anos, mais de 5 mil executivos brasileiros foram passar uma semana conosco no Vale do Silício? Porque a experiência é diferente de te contar. Isso os japoneses dizem do Gemba, né? Vai ver onde a coisa acontece. Vai lá no depósito ver como é que é. Não fica daqui achando como é que é. Então, vai viver o ambiente. Então, essa coisa da experiência vivida, eu acho que ela é muito sensorial e tudo, eu acho que ela é muito importante. Eu acho que quando a gente usa o termo tecnologia, para mim, tecnologia é o que nos faz humanos, tá? Não tem como dissociar tecnologia de ser humano. Em algum momento da vida, diz, tecnologia versus humano, que eu acho que não combina. Para mim, nós somos os únicos bichinhos capazes de criar tecnologia. Nós somos o único animal capaz de criar uma tecnologia que nos permite criar uma tecnologia. Ou seja, a tecnologia é uma coisa mais humana do que qualquer coisa. Nossa capacidade de criar, inventar, fazer. E eu acho que eu tô com a Vivi, assim, o que nós vamos precisar é cada vez aprender mais rápido e melhor, de maneira mais intensa, sem ter crises de ansiedade, que eu não sei das coisas. E sim, eu entender cada vez mais como eu uso essas maravilhas criadas por outros, tecnologias, para criar e resolver problemas de outros, que são inovações. Então, como é que eu faço isso? Então, se eu não entender de machine learning, inteligência artificial, eu tenho uma dificuldade para entender por que antes o meu algoritmo de roteirização, que era maravilhoso, com essa tecnologia agora, nossa, eu olho esse novo aqui é 30% melhor de performance. Mas como? Como é que eu não vi isso? Não vi isso porque não tinha como ver. Não tinha como ver. Depois. É isso aí. Então, eu acho que nós temos que estar mais abertos ao novo, mais curiosos com as coisas, mais felizes que a gente não sabe nada, entendeu? E que não saber é bom demais. Para com aquela coisa que eu já sei, tenho vergonha de dizer que eu não sei. Não sei, mas adoro saber, adoro aprender. Então, fique perto de pessoas, de ambiente que te ajudam a sempre ficar hackeando esse incrível
novo mundo que a gente está fazendo. É meio filosófico o que eu estou falando aqui, mas o que é para criar um comportamento. A gente tem que aceitar que a gente não sabe das coisas, aceitar que o volume de informação é maior que os antepassados já enfrentaram, aceitar que nós temos que criar várias mecânicas para aprender, aceitar que ninguém pode ensinar a gente se a gente não quiser aprender, certo? Aceitar que muitas coisas que eu vou aprender, elas conflitam as coisas que eu tinha aprendido, porque era outro tempo, certo? E lançar a mão de tudo isso. Eu acho que, de novo, aprender, empreender, inovar, pode ter uma pista aí de comportamento que ajuda em tudo que vem pela frente. Muito bom. Verdade. E é isso que o mercado pede, né? Não só da logística, né? Que o aprender é desaprender, aprender e reaprender de forma constante. Falando um pouquinho da visão das mudanças tecnológicas, como eu falei anteriormente, né? Várias tecnologias já estavam aí e a gente passa nesse momento e de hoje em diante a estar mais antenados e envolvidos com essas tecnologias. Então, nós, desde a nossa existência, a Log School, nós já mapeávamos essas habilidades dos profissionais para o que a gente chama aqui das pílulas de conhecimento, de acordo com essas habilidades apresentadas pelos times. Hoje, a gente já evolui também para uma inserção da inteligência artificial para nos apoiar, né, nessas gotas ideais de conteúdo para o profissional, de acordo com o perfil daquele profissional mapeado ali como um todo. Outra forma que eu entendo que vem a ajudar muito aí com mudança na educação são as formas de aprendizado colaborativas, hoje já presentes em algumas empresas inovadoras, e eu vejo isso muito como tendência, muitas startups no segmento da EdTech pensando e vislumbrando esses aprendizados colaborativos, porque é isso, é o que a gente está falando, é a conexão com as pessoas, é a conversa, é a construção de um mapa mental em conjunto, de um quadro de post-it ali, enfim, e que a gente vai trazendo as ideias, né? Como os mineiros, eu sou mineira, né? Como os mineiros falam, né? O parpite de ideias ali, joga, e isso vai se construindo o aprendizado como um todo. Então, eu acredito muito que a gente vem com mudanças na educação, além da utilização de tecnologias que vão apoiar melhor essa distribuição de conteúdos para os profissionais. A gente vê também a chegada da colaboração mais forte, né? Não só lá no ensino fundamental, na escola tradicional, quando muitas vezes a gente olha e fala, nossa, está errado o formato das salas, né? Enfim, qual a construção de pensamento que está realmente criando ali naqueles profissionais. Então, a gente vê também uma mudança no digital, nesse aprendizado, não só no aprendizado digital, que a gente também continua com o aprendizado presencial, enfim, com essas conexões, eu vejo muito essa mudança muito importante e que está aí. Ela não vai vir, não, ela está aí no mercado. É muita coisa legal, né? Vocês falando e eu lembrando aqui de algumas entrevistas que eu também assisti, de aprendizados envolvendo o sentir, né? Que o Cristiano estava falando. Você coloca um óculos 3D e aí o setor de jogos, né? Tem envolvido muito essa questão de trazer o aluno para dentro de uma temática, de uma situação e ele tomar decisões envolvidas nisso. Tem muita inovação nesse setor, realmente. E olhando assim para tudo isso, gente, vocês falam de uma chuva, né, de informações, porque vocês falaram de muita coisa, de YouTube, Google, que você consegue encontrar, fontes onde você consegue buscar cursos e informação, conexão com pessoas e tudo mais. E aí, acho que uma das preocupações das pessoas que também busca pelo conhecimento e corre atrás do que ela realmente quer trazer para a carreira dela e se tornar, aonde eu vou? Qual é o conteúdo que é mais seguro? Qual é o conteúdo que eu acredito? Quais são os canais que eu posso perseguir? Como é que eu avalio se aquele canal é um canal bom ou não de comunicação comigo? Então, eu como profissional, se eu entrar no Google e escrever curso de logística, vai aparecer
sei lá quantas mil escolas falando de Antes. logística. E aí, e aí você fala assim, tá, mas e aí? Por onde que eu começo? Então, como que vocês enxergam? O Cristiano acompanha muito essa questão de inovação, né? Edutex e tudo mais, pode nos dar umas dicas de filtro da comunicação. Acho que é isso que eu quero dizer. Como que ele consegue entrar nesses canais aí, que já existem, que todo mundo sabe, mas ele filtrar a informação que realmente vai ser boa para ele, vai ser produtiva, e além de tudo isso, vai ser verdadeira, né? Não vai ser um fake news lá da vida para ele seguir. Muito legal. Talvez esse é um grande desafio de todos nós hoje, entender? Porque a gente cada vez mais informação, mais dado. Como é que é o filtro? Porque o que é escasso para todos nós é o tempo, né? Quando vocês estavam falando sobre educação, eu sou obrigado a lembrar uma coisa. Você sabe que para a maioria de nós, estudar sempre foi chato, mas aprender sempre foi bom. Então, assim, então esse para mim é o primeiro defeito que a gente tem com as crianças. A gente ainda faz ser chato. Segundo, isso é a pedagogia. O segundo, quando a gente fala de adulto, a gente usa um termo diferente. Vocês sabem, a gente usa o termo andragogia. Andragogia é o ensino adulto. E o ensino adulto ele tem umas características diferentes. Primeiro, é que o adulto, ele primeiro, para querer aprender uma coisa, ele diz, por que eu tenho que aprender esse negócio? Ele é meio assim, por que eu tenho que aprender isso aí? Sabe? Por isso que ele precisa ser um pouco provocado. Por isso que um dos slogans da Startse é provocar novos começos. O provocar não é um ato de rebeldia solto. É porque nós, como adultos, a vida foi nos esfolando, então a gente fica um pouco cético de tudo. Fica cético, não sei o quê, fica com vergonha de dizer que não sabe, aquelas manias de... Sabe como é que é? Assim, tu vai perdendo a magia de ser criança e tu vai ficando cheio de soberbas. Então, quando esse provocar, essa... Caramba, tem que aprender esse negócio aí, entendeu? Então, existe um pouco do provocativo que significa o seguinte: tentem ler fontes que vocês não costumam ler. Ok? Então, um primeiro insight que eu tenho é esse sobre conteúdo. Existe uma situação dada nesse mundo de conteúdo. Para quem já assistiu Dilema das Redes Sociais, para quem acha que as redes sociais são do mal, para não sei o quê, porque eu acho assim, ó, primeiro, tecnologia não faz mal para ninguém, tá? Quem faz mal para alguém são as pessoas más. As pessoas más, usando tecnologia, fazem mal para os outros. Tecnologia não faz mal para ninguém, tá? Mas a gente tenta deu um problema tecnológico. E claro que nós estamos falando aqui de tecnologia, tem tecnologias incríveis, o problema é o time, né? O movimento nunca é tecnológico, é sempre econômico. Não é o robô que é o bacana, é quando aquele robô, naquele custo, naquela propriedade, naquele não sei o quê, consegue ter um impacto econômico e fazer eu mudar valor. Eu já não acho que tecnologia tira emprego. O que eu acho que tira emprego é falta de cliente. Se eu não conseguir ter uma operação que me torne competitivo, ninguém vai ser competitivo aqui. Então, por isso que nós temos que encampar cada vez mais tecnologia na busca de dar para os humanos de volta o trabalho que é humano, que tem mais cara de soft skill. Né? Porque, assim, quanto mais cara de mecanizar, mais o robô faz. Lá no Vale do Silício tem um placar enorme, assim, qual é o emprego do futuro? O que o robô não pegar. Porque se o robô pegar, não era para nós estar fazendo, concorda? Assim, aquilo é um trabalho de máquina, não um trabalho de... Os seres humanos são incríveis, vamos dizer, nesse aspecto. Tá? Você está perdendo tempo fazendo, né? Porque se o robô pode fazer, por que você está fazendo? Então, eu vou fazer uma defesa aqui não muito comum aqui, Mari Vive, sobre esse negócio de tem muita informação lá fora, Cru. O que eu faço? Ok? Cada um de nós tem um estilo, gosta mais, um gosta mais de conversar com pessoas. Eu ainda sou um cara antigo, eu gosto de ler livros. Impressos. Não, eu sou do meu não, digital. Você vai no digital, ok. É horrível. Cada vez que a Amazon me oferece, eu compro. Compro mais do que leio, mas compro tudo. Tá? Mas adoro ler, assim, leio muito livro livro mesmo, tá? E também através dos livros... Cristiane, você lê do início ao fim ou você vai lendo picadinho, cada livro um pouquinho? Eu leio muito variado, mas eu leio do início ao fim, mas eu aprendi a ir pulando e eu aprendi a abandonar livro chato, que é uma libertação. Porque libertação. Tem que acabar esse livro. Você viveu uma culpa, né? Você viveu uma culpa. Não, tem que terminar de ver filme chato. Muda e vai pro outro. Tá? Mas, assim, no meio disso, talvez aqui um pensamento para todos. O mundo está cheio de conhecimento e informação. Eu espero que a Start seja uma dessas fontes e tudo que consiga adicionar algum valor.
Mas existe uma tendência. Se você usa muito teus grupos de WhatsApp, muito tuas redes sociais e tudo, existe um fundamento lá. Um fundamento, que é o fundamento de te agradar. TikTok, todo mundo sabe o que é o TikTok hoje. O TikTok foi muito acusado de viciar e as redes sociais que viciam as pessoas, tá? Todas essas redes, eles são feitos para te engajar mais. Eu posso olhar isso como uma coisa terrível que te vicia, mas é que nem a moda. A moda tenta te vender aquela marca e tu fica viciado naquela marca. Aquele restaurante, ele faz uma comida tão boa que te vicia que tu não consegue em outro. Se tu olhar, todo o marketing, ele vem para te abraçar. Né? Não diferente, as redes sociais vinham para tentar, tirando aquelas que querem mentir para você, as que fazem isso. O TikTok, o algoritmo deles que foi revelado há pouco, como é que funciona? Tu entra no TikTok, ele te apresentava 8 imagens. E você ia nas 8, você parava mais numa, entrava numa. Passa 8, ele te mostra mais 8. Cada uma dessas 8 está associada a 8 grupos de informação que eles criaram. Quando eu começo a entrar muito em 8, ele abre e mostra os clusters, os grupos dentro daquelas 8. E ele vai descobrindo sobre mim. Então ele vai botando mais aquilo. Então se eu vi lá um gol do meu time de futebol, ele vai sacando que eu gosto de futebol. Eu gosto de gol. Gosto de gol daquele time. Então ele vai fazendo que uma hora que eu tô cada vez mais encanzinado, porque eu só quero ver aquilo. Entenderam isso? E quanto mais ele faz isso, mais ele me satisfaz, mas mais ele causa, que isso é um problema em redes neurais de inteligência artificial chamado overfitting. Eu vou te jogando tanto que eu vou te jogando para um nicho tão exclusivo que você acha que só o teu time é capaz de fazer gol de futebol. Gol no futebol. Ele te faz... E aí o que tu começa? Tu começa a ficar burro. Porque tu acha que o mundo é só aquilo. E isso é o problema da polarização política. É o problema da polarização religiosa. É o problema não sei o quê. Por quê? Porque para ele te agradar, ele vai te jogando dentro de uma caixa que você diz assim, todo mundo só está falando sobre isso. Não, todo mundo naquele teu micro-universo só está falando sobre isso. Então, uma dica sobre aprendizagem, tentem exercitar sábado pela manhã, faça um café bom, vai para frente da sua máquina, do seu smartphone, da sua TV, sei lá o quê, e tente procurar coisas que você nunca viu antes. Isso se chama unknown unknowns. A gente sabe que a gente sabe uma coisa, a gente sabe que a gente não sabe outra coisa. Eu não sei inteligência artificial, então eu quero saber. Então eu sei que eu não sei, mas existe o que eu nem sei que eu não sei. Entenderam isso? Então eu acho que uma prática de descoberta muito poderosa tenta descobrir algo que você nem imaginava que existia. Mas eu nem sei como é que é. Abre um site, procura uma coisa que você não procurou. Busca alguém que você nunca buscou. Faz uma pesquisa que você nunca fez. E quando você estiver lendo ela e falar o nome de uma cidade, de uma tecnologia, de um comportamento de uma pessoa... Muito algoritmo, né, Cristiano? Muito algoritmo. Deu um nó Cria um outro perfil no Instagram e não segue. Então, faz o que quiser, mas hackeia esta coisa que te leva para ser a mesma coisa. As redes sociais, elas só amplificaram o comportamento que a gente já tinha. Elas amplificaram. E para ela me satisfazer, ela me vicia. E me viciar é fazer as coisas que eu já vi antes. Então, tu tem que quebrar essa rotina tentando ver, pensando lateralmente. Essa é a minha dica de ouro aí para todos. Legal, muito bom. Perfeito. Eu considero também, e o Cristiano deve ter essa mesma percepção, principalmente agora, né, houve uma ida, né, uma enxurrada para o mundo digital, falando de educação, de conteúdo, enfim, né? Nós tivemos ali, se a gente olhar 2020, a gente teve vários picos ali de lives, depois o mercado foi se estabilizando. Então, quando a gente falou aí nas perguntas anteriores, desse autodesenvolvimento, dessas hardwares e soft skills, ela passa também, a gente destacou ali a análise, né? Esse olhar crítico mesmo. É o que o Cristiano falou, é se arriscar a perguntar para as pessoas onde você está fazendo o seu curso, onde você ficou sabendo, descobriu sobre isso, estudou sobre esse tema, pegar referências das pessoas.
Eu também, eu gosto muito do contato, né, direto com as pessoas, ou que veja os depoimentos, e se arrisque a ver outras possibilidades. E vai criticando, né? Eu falo que no mundo digital, é o que o Cristiano falou com muita propriedade. A tecnologia, ela é muito humana, né? Então, a educação digital já caiu nesse paradigma, ela tem qualidade menor? Não, ela não tem. Ela não tem viés de conexão? Não, ela tem. Então, quem sabe colocar esse viés de conexão para transformar informação em conhecimento, são aqueles que talvez vão contribuir mais para o seu autodesenvolvimento, para o seu aprendizado ao longo da sua jornada. Então, cabe realmente você explorar. É um mundo que a gente tem um boom de informações de tudo, né? De consumo, de conteúdo, e eu acho que o primeiro ponto é a gente realmente não se estressar, né? Não se agitar com eu tenho que saber de tudo. Não, você tem que saber, tem que estar antenado no seu mercado, mas sem crise, né? E sabendo criticar e possibilitar uma busca diferente. Então, eu acredito que o cliente, ele fala quem são aqueles que fazem mais conexão. E, às vezes, ele vai fazer mais conexão para um grupo de pessoas do que para um outro grupo de pessoas, né, como um todo. Mas eu acredito muito em ter esse olhar para essas empresas educacionais. Startse é uma referência, Log School está ali dentro do nicho específico, criando a sua autoridade, por meio disso. Trazer qualidade, trazer inovações na forma de aprender e se conectar com as pessoas. Então, acho que o Google está aí como, nós podemos falar como o nosso grande dicionário de antigamente, onde tem todas as respostas, né? YouTube, uma grande escola digital aberta, né? E aí, dentro desses dois grandes pilares, nós temos aí várias iniciativas empreendedoras. Cabe a gente analisar e entender qual que gera mais conexão com a minha forma de aprender, com a minha busca naquele momento de conteúdo como um todo. Nossa, quanto desafio, né? Na área de educação, na área de conhecimento, na área de aprendizado, de crescimento profissional, muito legal. A gente está chegando aí ao final de mais esse webinar. Eu diria que, por mim, ficaria aqui conversando com vocês mais 1 hora, porque eu estou aprendendo muita coisa, muito legal, e dá vontade de sair daqui lendo livros, estudando, fazendo busca, enfim, muito gostoso, muito prazeroso mesmo. Eu já sigo as duas, né, as duas escolas aí, a Log School e a Startse também, admiro e vou continuar seguindo, eu vou diversificar só no restante, viu, Cristiano? Vou abrir meu leque para o resto, mas as duas eu vou continuar seguindo. Vocês querem deixar um recado final para os nossos telespectadores? O que eles querem? Uma dica, talvez? Uma cereja do bolo final? Eu gostaria de destacar que o nosso estilo da Startse é um estilo de conhecimento que é muito voltado para o gestor de negócio, né? Para a liderança, para o profissional que quer ser moderno, que quer sempre se manter. Nós acreditamos no conhecimento, sim. O conhecimento em inglês é knowledge, né? E nós fizemos um trocadilho com now, de agora, knowledge, que nós gostamos do conhecimento do agora, do agora para agora. Nós não gostamos de ser futuristas que ficam imaginando, nem passadistas do passado. Nós gostamos de realmente pegar isso, sentir muito essa pulsação que o mundo tem. Como ele está muito dinâmico, a gente tem que cuidar para não ficar preso a padrões de passado. A gente tem que ampliar modelos mentais para tentar entender. Nós temos que entender que existe comportamento de consumo novo, o novo Zeitgeist em alemão, que é o espírito da época. Existe um novo espírito dos negócios. A gente tem que entender ele. Às vezes ele não é bem o que a gente queria que fosse, certo? Mas a gente tem que entender, né? A gente tem que participar dele, a gente tem que entender isso. E a gente tem que ampliar muito os repertórios da gente sobre tecnologia, sobre mercado, sobre gestão, porque isso nos facilita fazer o que nós aprendemos muito no Vale do Silício, que se chama foresight, que é essa capacidade não de prever futuro,
mas de entender os possíveis futuros, porque o mundo está cada vez mais volátil, mais incerto. Então, em vez de eu tentar acertar o futuro, eu tenho que ter visões dele e ser muito ágil e versátil para atender e me conectar nele. E aumentando o repertório, aumenta muito a probabilidade de eu entender esses futuros que simplesmente talvez o futuro não exista. O futuro alguém está fazendo, que seja a gente, né? Perfeito, ótimo. Obrigada, Cristiano. Bacana. Primeiro agradecer também, foi um bate-papo muito bom, muito gostoso de compartilhar aí esse painel aí com vocês. E o recado que eu deixo para quem está nos assistindo é que realmente seja cada vez mais gente, né? Gente que sente, gente que se conecta, gente que aprende. Isso vai fazer toda a diferença no agora e no futuro. E o futuro está aí, né? Quando a gente fala de futuro, não é mais aquele daqui tantos anos, não, o futuro é ali, né? 21 já é um futuro. Enfim, e que a gente se preocupe, e ser mais gente é se preocupar em se cuidar, em se autodesenvolver constantemente, que é isso que o mercado precisa de pessoas que estão, as pessoas que estão em constante movimento, em constante desenvolvimento, antenadas com o que vem aí, né? Acho que a gente que é empreendedor, a gente aprende, e como o Cristiano falou ao longo do bate-papo, né, existe uma diferença muito grande entre empresário e empreendedor. Então, quando a gente fala em empreendedor, não quer dizer que tem que ter um CNPJ, né? E eu vejo muito que o empreendedor é aquele que testa, né? Aquele que se arrisca a testar. Não deu certo, descontinua, vai para outro. E eu acho que isso é uma forma de aprendizado. Então, o recado que eu deixo é esse, né? É a gente estar atento, estar na constância desse movimento com as tecnologias, porque o repertório de tecnologias dentro da logística está cada vez maior, como em todas as outras áreas, entender onde que eu melhor me encaixo ali, mas ser cada vez mais gente, em constante autodesenvolvimento. Isso vai fazer toda a diferença aí no aprendizado de hoje, como o Cristiano falou. Muito obrigada, pelo convite de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Obrigada, Viviane Pimenta. Obrigada, Cristiano Cruel. Obrigada a todos vocês que estão assistindo esse webinar conosco. E eu acho que vocês precisam se permitir. Eu acho que toda a conversa de hoje eu resumiria nisso. Se permitam a aprender, se permitam a dar o próximo passo, se permitam a testar situações dentro do teu dia a dia, mas se permitam dar o próximo passo e proatividade a todos. E bom aprendizado, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, eu adorei. Obrigada, pessoal, e até o próximo webinar.